Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse vídeo um pouco diferente dos demais que eu sempre estava trazendo aqui, pois eu vi que vocês estavam visitando os meus vídeos antigos bastante sobre confeitaria. Então, baseado nisso, hoje eu trouxe essa opção de vídeo para vocês. Então, hoje nós vamos aprender a decorar esse bolinho de 15 centímetros de diâmetro. Ele vai ser no tema cerveja, vai ser no tema cerveja da Heineken. Por isso que eu já estou aqui com o meu chantilly super hidratado, super verdão, tipo Hulk, mas não vai ser do Hulk, tá, gente? É da Heineken. Então, esse passo é muito importante, que o seu chantilly esteja bem hidratado. Aqui eu estou com o meu bolinho, ele tem 4 discos de massa e 3 de recheio. Nós estamos trabalhando hoje com um recheio de chocolate. Então, gente, aqui nós vamos fazer uma pré-camada só para segurar as migalhazinhas do bolo, tá? Que fica caindo, que fica ali mais solta, para não danificar o nosso restante da nossa decoração. Então, nós vamos fazer aqui uma pré-camadinha, né? Nada com muito cuidado, uma coisa assim mesmo, bem aleatória. Então, gente, se vocês já gostaram aí do nosso tema de hoje, já deixa aquele super like, se inscreva no canal, que assim como você precisa de ajuda na confeitaria para iniciante, eu preciso confessar que eu também preciso da sua ajuda para poder crescer aqui no mundo da internet, porque eu também sou nova por aqui, tá, gente? Então, vamos nos ajudar, que a união faz a força. Aqui, gente, eu estou com uma manga, tá? Ela não tem bico dentro. Eu fiz um furo nessa manga de mais ou menos a espessura de um dedo midinho, tá? Então, aqui, gente, nós vamos colocando essas camadas de chantininho, uma sobre a outra, o mais próximo possível uma da outra, tá? Porque isso vai facilitar bastante quando nós estivermos espatulando esse bolo para não criar bolha de ar. Então, esse passo aqui é extremamente importante, que vocês deixem ele bem juntinho. Mas também, se for a sua primeira vez, você ainda não tiver tanta habilidade, não tem problema das camadas não ficarem bem próximas. Depois você volta fazendo essa correção do chantilly, como eu vou voltar aí para mostrar para vocês, que vai ficar algumas falhas aí, porque eu estou fazendo com a mão contrária, que é para dar uma visibilidade bacana para vocês. Então, eu tô fazendo aí com a mão que eu não tenho muita habilidade, tá? Que é a minha mão esquerda, mas vai dar tudo certo. Gente, percebam aí que eu estou fazendo uma última camada bem mais acima do que o meu bolo. Tá vendo aí como ficou bem mais altinho do que o meu bolo? Porque, gente, fazendo essa camada é extremamente importante para o nosso bolo ficar uma quina perfeita, tá, gente? Então, sempre faça uma camada acima do bolo para depois você preencher o topo do seu bolo, tá bom? Não esqueça disso. Depois que terminar o bolo, não esqueça que você vai ter que acrescentar uma camada a mais, que é para ficar uma nivelação bacana quando vocês forem fazer o topo do bolo de vocês. Então aí, gente, como eu falei, eu fiz com a mão contrária, ficou aí algumas partes faltando o chantininho. Então nós estamos voltando aí para fazer essa correção, vamos aplicando aonde está faltando, tá bom? Não tem problema, nesse primeiro momento ele fica assim bem feinho mesmo, mas logo logo ele vai ficar bem bonitão. Gente, infelizmente, pra gente fazer esse bolo bem lisinho, né, para fazer esse tipo de decoração, a gente precisa de uma bailarina, infelizmente. Mas se você ainda não tem, quer sim fazer um bolo, não vai deixar de fazer o seu bolo por uma bailarina, por falta de uma bailarina. Eu tenho aqui um vídeo no canal onde eu mostro fazendo uma bailarina de uma forma bem fácil. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Gente, aqui nós estamos alisando o nosso bolo, fazendo topper, tá, gente? Apesar que eu não vou fazer um bolo com a textura bem lisinha em cima, a gente vai colocar uma decoração em cima, mas a gente acostuma e acaba fazendo sempre, deixando a camada de cima bem lisinha, tá? Essa parte aqui a gente vai fazer uma espécie de arrumação nesse chantilly. Vamos fazendo assim, de baixo para cima. Também nós vamos fazer no sentido oral, tá bom? Se vocês não tiverem uma espátula como essa, podem usar aquelas de corta-bolo que dá certo. Sem muito cuidado, aí é só uma nivelação mesmo, para quando a gente vier com a nossa espátula de alisar o nosso bolo, né? Ela encontrar o nosso chantilly já bem organizadozinho, pra gente não ter muita dificuldade. Então, aí vamos passando aí no sentido oral, vamos girando, que tava um pouquinho um pouco mais de chantilly na parte de cima. Então, aqui, gente, eu mostro pra vocês o movimento do lado pra vocês verem, e eu faço do outro lado, porque essa mão aqui eu não consigo, sinceramente. Então, eu mostro o movimento da minha mão que eu vou fazer e faço do outro lado, tá bom? Então, agora, gente, eu pego essa minha espátula aí alisadora,
tá? E eu umedeci um pouco ela, coloquei um pouco de água nela e balancei para ficar mesmo só úmida. E aí isso, gente, vai me garantir que o meu chantininho vai ficar bem lisinho. Esse truque serve também, gente, para vocês que estão iniciando, que ainda não sabem hidratar direito um chantilly, tá? Vocês podem molhar a sua espátula e passar, que vai facilitar bastante a vida de vocês. Gente, a espátula tá aparecendo uns pinguinhos aí bem escurinho, mas não é sujo não, tá, gente? É porque a minha mão está verde, então fica sujando a espátula. Percebam aí que é verde, não é preto, tá, gente? Por favor. Vocês também podem, gente, sabe fazer o que? Se o chantilly de vocês não ficarem bem hidratado, vocês podem colocar um pouco de creme de leite na sua espátula, que vai ficar bem lisinho, vai tirar toda a porosidade que pode ter no seu chantininho. Tá bom, gente? Eu tô tendo um pouco de dificuldade aí, porque esse meu pratinho do bolo, ele tem as bordas mais alto do que o centro do prato, então eu tô ficando aí toda torta, tô tendo que colocar a minha espátula um pouco inclinada, tá? Do modo totalmente errado, que a gente tem que deixar a espátula paradinha. Mas é assim mesmo, nós na confeitaria só não faz chover, mas o resto a gente faz acontecer, né, gente? Agora, com uma espátula menor, a gente vai cortar as esquinas do nosso bolo, apesar que eu não vou fazer uma decoração que precise fazer esse topo para ficar bem lisinho, mas é costume, tá, gente? A gente acostuma fazer o topo do nosso bolo bem lisinho, que não tem como. Apesar de que eu vou preencher toda essa parte aí em cima, mas eu faço assim, né, porque eu já acostumei. Então, vocês agora, gente, vão pegar um pincel com cerdas macias, vocês vão fazer uma textura nesse bolo, tá? Olha aí o movimento da minha mão, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E, gente, se não ficar a textura desejada, vocês podem voltar e fazer quantas vezes forem necessárias, porque como o seu chantilly tá bem hidratado, ele vai permitir que você faça e refaça quantas vezes forem precisas, tá bom? Então, o chantilly bem hidratado é uma mão na roda pra gente trabalhar. Olha aí, agora sim vai ficar do jeitinho que eu quero. Vai ficar as cavidades mais profundas e também vai ficar uma ondulação mais bonitinha, mais agradável, né? Agora, gente, nós vamos fazer aqui uma espécie de espuma nesse bolo. Nós vamos usar o chantininho bem hidratado agora e nós vamos fazer uma decoração com bico perlê, tá, gente? Eu não sei que numeração é esse bico perlê, era qualquer um bico perlê que eu achei na minha frente e eu usei. Esse daí tinha até um ferrozinho no meio e eu dobrei. Então, gente, nós vamos fazendo uma pequena pressão na nossa mão para ficar uma espécie, um montinho, né, gente, que vai simbolizar aí como se fosse a espuma da cerveja, porque uma cerveja sem espuma não existe, então é isso que nós vamos colocar aqui para o nosso bolo ficar bem real. Nós vamos fazer esse processo todo o nosso bolo, tá vendo? Já fiz toda a mágica acontecer aí. Se fosse tão rápido assim, né, gente? Começar e já piscou o olho, o bicho já tá feito, era bom demais. Mas, enfim, não é tão fácil, mas é prazeroso. Então, aqui, gente, nós vamos aqui preencher todos os espaços onde estão faltando. Vocês podem colocar por cima de onde vocês já fizeram, que vai ficar um volume maior, né? Se você estiver também aparecendo o fundinho do bolo, vocês podem ir colocando pressão e colocando, depositando mais chantilly onde precisa, tá bom? Nós também vamos fazer essa espuma como se ela estivesse derramando no nosso copo de cerveja, tá, gente? Aí é como se fosse um copo, tá bom? E a espuma estivesse derramando. Então, nós vamos terminar esse trabalhinho aqui em cima e nós vamos fazer o trabalho na lateral do bolo. E aí, gente, vocês estão gostando da nossa aulinha de hoje? Se vocês estiverem gostando, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Porque é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento, para o nosso canal chegar até mais pessoas que estão precisando de um apoio como esse. Pronto, gente, aí já fiz todo o acabamento do lado e também tô fazendo no pezinho do meu bolo, para dar um acabamento mais bonito no meu bolo, né? Como se a escuma do copo estivesse derramando, né? Então ficou bem bonitinho, né, gente? Eu tô super gostando desse modelo. Eu adoro quando o cliente fala assim pra mim: Célia, faça do seu jeito, porque a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, né? Não precisa estar copiando nada. A gente usa a nossa imaginação e dá tudo certo. Esses são os melhores tipos de cliente que a gente pode ter, aquele que deixa a gente à vontade. Aí eu tô vendo que a gente pode dar
fazer algumas bolhas para não ficar tão igual, né? Que a espuma não derrama de retinho no copo, ela fica ali meio desigual no copo. Então a gente vai tentar aí deixar esse negócio mais bagunçado, que tava muito arrumadinho pro meu gosto, né? E aí, gente, se vocês quiserem também colocar, imprimir um molde da azeia do copo ou daqueles copão, né, de cerveja, vocês poderiam estar colocando do outro lado, mas nesse caso a gente não vai colocar. Mas se vocês quiserem, vai ficar bem legal vocês colocarem a azeia do copo, né? No caso do copo de cerveja, vai ficar bem legal, bem bacana. Aqui a gente vai colocar uma outra decoração, então não vai caber para colocar a azeia do copo. E olha aí, gente, o efeito que dá, ficou super legal e super gostei dessa textura, né? É uma coisa bem fácil, mas que fica bem legal. Eu vou colocar aqui só um pouquinho de glitter, não vou aplicar nem com a bombinha, porque eu não quero que esse bolo fique todo brilhoso. Eu quero que ele dê leves pontos brilhosos, né? Uns leves pontos de luz. Então, eu coloquei mesmo com a mão. E agora a gente vai colocar os rótulos, vamos dar vida a esse bolo. Agora sim tá com cara de Heineken, né, gente? Já tem ali o selo da Heineken. Mandei fazer um selo com o nome do cliente, tá? E agora a gente vai acrescentando alguns topperzinhos para dar vida a esse bolo e ele ficar bem lindão. E bem gostoso, né, gente? Porque além de lindo, ele está super gostoso. Então aqui é a hora da gente depositar todo o nosso amor no nosso bolo, deixar ele bem bonito, bem atrativo, né? Porque aqui é o grande finale, né, gente? Ele tem que ficar lindo. E olha aí, gente, desculpa a iluminosidade, eu não tenho um espaço bem iluminado para vocês, mas eu tô fazendo o que eu posso, né, gente? Olha aí como ele ficou super lindo. Eu só achei que o rótulo poderia ser um pouco menor, mas a moça lá sempre não é que eu mando uma coisa para ela, nunca faz do jeito que eu quero. Mas eu achei que ficou bem legal. Mas se o rótulo tivesse ficado um pouquinho menor, teria ficado bem mais lindo, tá, gente? Então essa é uma opção para vocês que estavam procurando aí uma coisa simples, né, de se fazer, né, uma coisa bem prática de cerveja. Essa é uma grande opção para vocês e fácil de fazer. Você não vai precisar de muitas coisas, de muitos utensílios. Então você consegue executar ele com muita facilidade. Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele super like, deixa seu feedback aí que a gente super gosta de ler os seus feedbacks, tá, gente? Beijos!